dia! Começando a semana, segunda-feira. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, de 17 a 27. Elevar o coração às riquezas de Cristo. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como entrar na vida eterna? Não é uma questão de conquistas pessoais ou de estatuto social. Trata-se de acolher Deus como um pequenino. Nesse sentido, o jovem rico pergunta a Jesus como herdar a vida eterna. Sem mostrar a sua condição divina, Cristo convida a cumprir os mandamentos. O jovem está cumprindo-os. Jesus olha-o com ternura e anima-o a vender os seus bens para dar aos pobres. Nem todos os primeiros cristãos o fizeram, mas Cristo chama este jovem que, estando, no entanto, apegado demais aos seus bens, carece de generosidade. O que Jesus pedia era impossível. Está lá, Marcos 29 a 31. Mas exigia uma grande fé e um coração aberto. O jovem retirou-se triste. Apegar-se às coisas materiais é uma idolatria. Ocupa a mente e paralisa a liberdade de amar a Deus.
O desprendimento, ao contrário, eleva a alma e abre-a aos outros. A fé é muito mais preciosa do que o ouro. Permite acolher as riquezas de Cristo, à vida eterna. Mas custa, e é o que Jesus explica ao falar da imagem do camelo e da agulha. Qualquer que seja a exégese do texto, significa que dar-se totalmente custa. Mas para Deus tudo é possível. Também para uma criança que tem toda a vida pela frente. Peçamos ao Espírito Santo essa juventude de alma, que abre a aventura do amor, a entrega a Deus e aos outros. A santidade é, para todos, uma exigência radical. Não admite duas velocidades. Ao mesmo tempo que para cada um responde a uma chamada pessoal única. É difícil deixar tudo, vender tudo. Como assim? Não consigo entender. É como se hoje nós estivéssemos falando isso. Vou vender tudo, vou ficar pobre. E como eu vou ficar? Que eu acho que é isso que a gente pensa na hora. Como eu vou comer, me vestir, ter todas aquelas regalias? Como isso? Algum de nós faríamos isso? É uma exigência total. Uma coisa impossível, podemos dizer assim. Não cabe a minha consciência um pedido desse. Não cabe. Aí minha vida vai cair por terra. Como que eu vou fazer? Mas será que se a gente fizesse, Deus não ia nos acudir, dar de comer, beber, vestir, tudo que a gente precisa no básico da nossa vida? Nós não temos confiança plena em Deus. Nós duvidamos muito de Deus. A gente não acredita nesse Deus do impossível. Que a gente fala, não é possível um negócio desse. Não vai acontecer. Quer dizer, a gente já incorpora isso, né? De não acontecer, não vai dar certo, não será possível. Aí a gente tem que aprender muito, né, nessa vida, muito, no grande Deus que faz o impossível acontecer. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim e por todos que estão ouvindo. Tenhamos uma excelente semana, que em breve começaremos a quaresma. É outra coisa bem difícil, mas não impossível. Nós estamos reunidos, vamos permanecer unidos com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por participar do Evangelho Diário em 10 minutos. Fiquemos na paz do Senhor e na confiança plena, pois Ele é o Deus do impossível.